Galera, boa noite. Vamos começar aqui o nosso Fala China na segunda-feira com o Juarez Soares. Semana passada a gente falou de Luciano do Vale, a correção, né? Que eu tinha marcado 6, são 5 anos sem o Luciano do Vale. E aí eu falei pro Juarez para ele escolher o tema dessa semana. E aí ele falou no final da live os grandes narradores esportivos. Da TV, do rádio, tudo, China? Mais do rádio, né? Mais do rádio. Porque quando nós falamos do Luciano, nós já falamos, de quem narrava, da TV. né? E do rádio? Do saudoso, romântico, até os dias de hoje. A gente hoje, quando fala do rádio, a gente fala que o rádio usa esses termos, saudoso, era bonito, era romântico, mas o rádio era ativo como hoje, é a mesma coisa que hoje, abria a lata para falar, falava com o Brasil inteiro, com informações, com comentarista, com narrador, com repórter, com tudo. Agora, eu quando comecei, que eu fiz o teste na rádio difusora, ninguém fazia teste para narrar na televisão na época, era só para rádio. E eu fui aprovado, depois nem sabia que tinha sido aprovado, aí já falei, voltei para Lorena com uma festa junina e passei na rádio para cumprimentar o pessoal que eu trabalhava, 1960, 61, e o dono da rádio falou: Juarez, você passou no concurso. Eu falei: que concurso, seu Ferrez? Você passou no concurso lá que você fez, não fez concurso com a rádio lá? Eu falei: mas agora eu estou fazendo cursinho, quero ir para a faculdade, se Deus quiser. Não, volta lá e vai para a rádio. Eu voltei para São Paulo, lógico, eu morava aqui. Fui lá na rádio difusora e perguntei. O 7º andar da cidade do rádio, o prédio existe até hoje lá onde era a cidade do rádio do Assis Chateaubriand. No mesmo prédio tinha a rádio difusora, a rádio Tupi e a rádio Cultura, todas do Assis Chateaubriand. Eu cheguei na rádio difusora, perguntei: aqui que é a rádio difusora? Eu falei: bom, a rádio falou para eu vir aqui. Aí a pessoa que estava me atendendo falou: o senhor quer o quê? Eu falei: não, eu não quero nada, a rádio que quer comigo. Aí o cara falou: então eu vou avisar o Assis Chateaubriand que ele montou essa engrenagem, todo esse império que ele tem, e que a rádio quer falar com o senhor. Aliás, como é mesmo o seu nome? Eu falei: meu nome é Juarez. Diz que eu passei num concurso aqui. Aí o cara deu risada e falou: você passou no concurso, você quer ficar aqui fazendo um teste de 2 meses aí? Não tem, eu fiz para locutor. Ele falou: mas eu era muito moleque, tinha 20 anos. Ele falou: tem para repórter, você quer ficar? Aí eu fiquei lá, 2 meses de experiência, fui aprovado, e aí travei conhecimento com a equipe da Rádio Difusora, que era uma equipe bem montada, capitaneada pelo Milton Camargo. E aí na reunião eles me apresentaram quais eram os locutores que tinha. Esse é o Haroldo Fernandes, que está vivo até hoje, um grande locutor. Era advogado da prefeitura, porque naquela época todo mundo tinha 2 empregos. Era locutor, mas tinha outro emprego. O Haroldo, por exemplo, era advogado da prefeitura. Tinha um improviso maravilhoso. Quando falou Jardim Suspenso, ele era palmeirense. Haroldo Fernandes Biagioni. Ele falou: o jogo vai ser feito no Jardim Suspenso. Na primeira reforma que fizeram no campo do Palmeiras, fizeram o vestiário embaixo, elevaram o gramado, ele chamou de Jardim Suspenso. O outro locutor que tinha lá era Luiz Noriega, pai do Noriega, grande locutor. Então Alfredo Orlando. Então eu fui travando conhecimento com toda a equipe. Eram locutores de primeira linha, tinha um improviso, tudo, grandes locutores. E eles viam que eu era moleque, eles sempre me aconselhavam, porque eles é que me chamavam, né? Eu e o Marco Antônio, o outro repórter que tinha lá. Juarez, tal. Aí veio o Pedro Luiz para as associadas. E em vez de ficar na difusora, ele escolheu a 1040, que é o prefixo onde nós trabalhamos hoje. Que é a Rádio Capital. A Rádio Capital 1040 era a Rádio Tupi. E aí ele botou o nome da equipe de 1040. Só que aí era o Pedro Luiz, que era o maior locutor esportivo do Brasil, que saiu da Bandeirantes e foi para lá. E aí ele levou Mário Garcia, né? Continuou lá, Luiz Noriega, Alfredo Orlando, Haroldo Fernandes, e ele trouxe mais alguns locutores com ele da Bandeirantes, trouxe o Mário Moraes como comentarista, né?
Depois nós fomos para a Gazeta. Da Gazeta ele trouxe o Luciano do Vale, que trabalhava na Rádio Record, sempre foi locutor de rádio, tinha vindo de Campinas. Ficamos o Marco Antônio, que o Pedro Luiz gostava muito, que o Marco Antônio era da escola do Pedro Luiz. Porque nessa época, eu estou falando dos locutores com os quais eu trabalhei. O Marco Antônio é o mesmo do vôlei, que foi conhecido pelo vôlei. Marco Antônio Matos, que trabalhou aqui também na Rádio Capital. Só que aqui, quem tomava conta aqui era outro profissional, botou o nome. Marco Antônio é um nome muito comum. Como é outro nome, seu Matos? Ele falou, você vai chamar Marco Antônio Matos, que é um nome muito mais forte realmente. Comprido, né? Forte. Era o Hélio Ribeiro que estava aqui. Hélio Ribeiro sabia tudo de como é que tinha que ser, né? E o Marco Antônio o Marco Antônio era de Barretos. E ele irradiava lá desde, como todo nós que começamos no rádio do interior, você também começou no rádio do interior, a gente trabalhava lá e ele irradiava, porque na época a pessoa era de duas escolas, ou do Fiore Gilhote ou do Pedro Luiz. O Pedro Luiz era uma metralhadora irradiando, era uma escola difícil de ser seguida. E o Marco Antônio irradiava que nem o Pedro Luiz, da escola do Pedro Luiz, embora moleque. E o Pedro Luiz conheceu o Marco Antônio em Barretos. O Pedro não foi irradiar lá, mas passou por lá. E depois de uma outra vez que ele passou, falaram, você lembra do Marco Antônio, aquele locutor que imitava você, Pedro? Ele sofreu um desastre de automóvel e ele está no hospital. E o Pedro foi visitar o Marco Antônio. E o Marco Antônio estava mal no hospital. Aí o Marco Antônio se recuperou. Era jovem, forte, se recuperou, voltou a irradiar e tal. E veio fazer um jogo aqui. O Pedro Luiz foi na cabine e falou, você é o Marco Antônio, tal. Falou, vem trabalhar comigo. E contratou o Marco Antônio. E o Marco Antônio passou a ser o segundo locutor da rádio. Primeiro era o Pedro Luiz, quando não era o Pedro Luiz, era o Marco Antônio. Isso na Rádio Nacional, que depois virou Rádio Globo. Entendeu? Então foram esses os locutores com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar. E depois eu passei para a televisão, aí, né? Mas a escola era Fiore Gilhote, que era muito popular, de uma maneira, falava muito para o interior, né? O Pedro Luiz, depois de muito tempo, o nome do Pedro Luiz era Pedro Luiz Pauliello. Então, evidentemente, qual é o time que ele torcia? Era o Palmeiras. Se bem que nessa época a gente não perguntava que time você torce. A gente convivia e percebia, mas não tinha essa intimidade de brincar, você torce para tal time. Não tinha isso, não. Mário Moraes, por exemplo, o maior comentarista que existia na época, trabalhava com o Pedro Luiz. O Mário andava de terno e gravata, sapato de cromo alemão, gravata francesa, camisa de seda. Era um cara de 1,90 m, um cara boa gente e tal. E um gênio. Nossa Senhora, tratava todo mundo assim, rispidamente, mas era de quem ele gostava. E ele ficou muito meu amigo, né? E eu aprendi com ele isso. Falei, Mário, quem é o maior comentarista do Brasil? Eu perguntava só para chatear ele. Ele falava, Juarez, o melhor comentarista do Brasil é o que ganha mais. Esse é o melhor. Patrão nenhum paga pro cara de graça. Eu falei, quem é o cara que ganha mais? Ele falou, sou eu. Eu falei, então você é o melhor comentarista. Dava uma quebrada, né? O que você acha, pô? Entendeu? Então, a gente vivia muito isso. Então, o Pedro Luiz era um locutor da cidade. Ele não falava nada do interior, sabe, que nem o Fiore Gilhote. O Fiore era dessa linha. E o Pedro Luiz não. Era mais. Aí quando o Pedro Luiz saiu da Bandeirantes. Achou o nome que você estava na dúvida? Foi do Fernando. O Pedro era difícil, né, imaginar que ele ia sair da Bandeirantes. Aí ele saiu e revolucionou. Aí veio, depois eu voltei a trabalhar na televisão, mas trabalhei, por exemplo, com um grande locutor, que foi o locutor dessa revolução que foi feita, que foi o Osmar Santos, né? Eu perguntei para você uma vez fora do ar, no rádio, que você trabalhou naquela equipe fantástica da Excelsior, a máquina do som, que hoje é prefixo da CBN no AM, no 780, e você trabalhou com Osmar Santos, Catamarca, Faustão,
Carmona, um time fantástico. Eu falei, ô China, o Osmar foi o maior narrador do rádio. Você que falou que pra você, não, que você não falou do Pedro Luiz, é isso? Não, pra mim foi o Pedro Luiz. Mas o Osmar, ele era bom de improviso e tal, mas você ainda acha que pra você, principalmente da sua geração, o Pedro Luiz marcou muito? Porque eu converso com muita gente, assim, mais experiente no jornalismo, e todo mundo fala, a Regiane Ritter, por exemplo, fala maravilhas do Pedro Luiz Palmieri, que foi chefe dela também. O Pedro Luiz cresceu muito quando veio o rádio de pilha. Porque o cara ia pro estádio com o radinho de pilha. Ficava vendo o jogo e ouvindo a emissora onde o Pedro Luiz trabalhava. E com quem tava a bola, o Pedro Luiz falava. Era impressionante. Por exemplo, ele falava, desce o Palmeiras pelo ataque, tem Julinho na ponta direita, tem Vavá pelo meio, tem Romero na meia esquerda, tem não sei quem, ele rola a bola na intermediária a 10 metros da linha da grande área, ele falava onde estava a bola. Que até então ninguém falava. Ninguém falava, só a bola está no ataque, tá para cá, tá para lá. Ele falava tudo isso, e isso fez ele crescer como uma... E era o microfone aberto e ele falando. Agora, o Osmar Santos veio depois, que o Pedro parou e tal, e ele revolucionou, porque ele veio falando com o espírito jovem que ele tinha, empreendedor que ele tinha. Primeiro, ele se cercou da parte técnica, Chico Vieira, na parte técnica. E ele começou a botar música, que dissesse quando ele... as aberturas dele... A plástica, a abertura. Fantástico. Chico Vieira sabia as músicas que tinha que pôr e tal. E ele tinha um improviso antes, que era um improviso escrito, pela produção dele. Num jogo Palmeiras e Corinthians, ele abria, né? E abria e com aquela torcida, e falando, que eu não vejo nada demais. A produção tá ali para isso, para que ele possa... E ele lia bem, ele falava bem. E quando terminava o jogo, dependendo de quem tinha vencido o jogo, tinha também um improviso que ele acrescentava, além do improviso que estava escrito, que então não era um improviso, que estava produzido, né? Então ele criou isso em torno dele. Ele criou uma engrenagem em torno dele, que a transmissão dele era realmente, foi o grande diferencial. Do Pedro Luiz, que era tradicional e espetacular, o Osmar Santos, que veio moderno, atingindo um público jovem e definitivo. Que é essa escola hoje, né, Juarez? Hoje em dia, para se narrar no rádio, além de ter rápido, a mentalidade rápida, o raciocínio rápido, a boa dicção para se entender, é a metralhadora que você falou. É uma postura da narração brasileira, né? O rádio se narra rápido, como se fosse um turf. O Pedro criou essa escola. Essa escola é do Pedro Luiz. O Rio de Janeiro, por exemplo, é mais lento. O grande locutor do Brasil era o Pedro Luiz. No Rio de Janeiro era o Duvaldo Cosi. O Duvaldo Cosi falava deserto e adormecido gigante de Maracanã. O Pedro, se fosse falar, o Pedro não falaria nesse ritmo. Ele falaria deserto e adormecido gigante do Maracanã. Não, era outra história. Até hoje é diferente. Até hoje é a diferença. É o oba-oba. E hoje também no rádio é o seguinte, quando se fala assim, por que no Norte e Nordeste eles não seguem o Campeonato Paulista, eles seguem o Campeonato Carioca? Todo mundo torce pro Vasco, Flamengo, Fluminense e tal. Você não vai no Norte e Nordeste, o cara fala, eu torço pro Palmeiras, eu torço pro Corinthians. Hoje ainda tem, por causa da televisão. Mas foi o rádio, né, Chico? Mas foi o rádio, por quê? Porque era a Rádio Nacional, criado pelo Getúlio Vargas, para poder unir o Brasil na voz do Brasil. E depois a Rádio Nacional começou a transmitir futebol. Então pegava o Brasil inteiro. E a Rádio Nacional onde era? No Rio de Janeiro. E os locutores todos do futebol eram do Rio de Janeiro. São Paulo tinha... Aqui não entrava a Rádio Nacional. A transmissão dos cariocas não entrava aqui. Porque aqui tinha a Record, tinha a Tupi, né? Bandeirantes. E a Bandeirantes veio depois, mas era a Record e a Tupi, a força que tinha. Depois veio a Record. Então, todo mundo que ouvia o futebol, ouvia o Norte e o Nordeste, ouvia os locutores do Rio falando de Flamengo, de Fluminense, de Botafogo, de Vasco, porque aqui não entrava, aqui quem transmitia aqui era paulista, e depois as rádios aumentaram o potencial e começou a vir a televisão. Mas até hoje o pessoal, por isso que fala que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil. Por causa do rádio, da força do rádio. No norte do Paraná, China, que eu já fui fazer alguns jogos, tem essa força que tem no Nordeste, claro, de menor proporção, porque lá
o pessoal torce para os times paulistas. Estou falando ali do norte do Paraná, Jacarezinho, Pato Branco, porque o rádio chegava forte paulista naquela localidade e não o carioca. Então tem muito a influência do torcedor com o rádio. Se você... E aí em 58 e 58 foi o rádio que transmitiu, quando o Brasil foi campeão do mundo. E tinha o Edson Leite na Bandeirantes, né? Era Pedro Luiz e Edson Leite. O Edson Leite mais compassado. E que para a transmissão da Copa do Mundo é melhor, porque você imagina, em 58 tinha aquele chiado, né? Era o canal internacional, então a voz do Edson, que era uma voz bonita, mais pausada, soava melhor. Magistral gol de Pelé. Ele falava compassado, o Pedro não, o Pedro era carregado, né? Hoje, no rádio, quem te chama a atenção? O que você gosta de ouvir, mesmo sendo esse rádio bem diferente dessa época que você trabalhou e ouvia? Quem te chama a atenção hoje dos narradores? O Zé Silvestre Zé Silvério. Zé Silvério continua sendo um locutor, apesar de ter muitos anos de rádio, em fórmula, né? Zé Silvério e o Éder Luiz. O Éder Luiz tem um pulmão, uma voz, uma força para transmitir. Com o Éder você trabalhou até na cabine ali do lado. Trabalhei com ele, né? Com o Zé Silvério, não? Com o Zé Silvério não tive a oportunidade. Mas o Zé Silvério continua em grande forma, tem uma voz privilegiada, né? E o Éder Luiz é um grande locutor. É da escola do Osmar, né? O Éder é da escola do Osmar. Mais para perto do Pedro Luiz, pela velocidade com que ele irradia. Ele tem fôlego, tem improviso, tem dicção. Vozeirão, né? Vozeirão, tem voz, tem tudo. E tem uma equipe boa com ele, né? Hoje, se você falar assim, China, você vai ter uma equipe. Claro, você pode resgatar nomes até que já se foram e tal. Mas se você montasse uma equipe de rádio, a China AM ou a China todos FM. Com 26 anos na minha frente. Isso. Quem que você chamaria assim? O primeiro era o Pedro Luiz. Pedro Luiz. Falava, Pedro, eu não vou conseguir pagar você o que você me pagou. Mas de salário. Mas seria ele. Uma coisa, 1970 era por uma questão comercial e tal. Cada locutor, pouca gente lembra, irradiava 15 minutos só. Essa que era a cadeia verde e amarela? Não, nada de cadeia verde e amarela, é coisa da Bandeirantes. É só da Bandeirantes. Isso nunca foi falado. O pool, esse é o pool. O pool da Copa do Mundo. E eu trabalhei no pool que deu uma audiência. Não por mim, muito ao contrário, mas pela força das emissoras. Porque o pool que eu trabalhei era Jovem Pan, Bandeirantes e Rádio Nacional. Os 3 locutores eram Joseval Peixoto, pela Jovem Pan, Pedro Luiz, pela Rádio Nacional e pela Rádio Nacional era Jovem Pan, Bandeirantes e Globo. E na Bandeirantes, Fiore Gilhote. E Joseval Peixoto na Jovem Pan. Então você calcule, cada um irradiava 15 minutos. E aí a gente ficava torcendo, porque... Pro gol sair naquele período. O gol sair, não saía gol do Pedro Luiz, rapaz. Pedro Luiz irradiava, ele ficava nervoso, acabava os 15 minutos dele, entrava o Fiore Gilhote, aí saía gol. Porque aí o jogo já estava... Depois de um outro jogo, quem começou falava no meio, depois quem falava no final para ver. Agora você vê que tipo de locutor, e os repórteres eram Roberto Silva da Bandeirantes, eu na Nacional, depois virou Rádio Globo, e na Jovem Pan o... Joseval? Não, Joseval irradiava. O locutor era o... Poxa, ele compunha uma música de carnaval, ficou amigão meu, era temperamental também. Eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco. E a gente ficava no mesmo quarto. Aí, esse repórter da Jovem Pan recebeu o irmão dele, era o maior apresentador de televisão que tinha no Brasil, o maior improviso que o Brasil já teve em televisão. Aí ele recebeu a garrafa de cachaça. Nós estávamos lá no Irapuato, Guanajuato, perdido lá. Ele recebeu a garrafa de cachaça, falou, a garrafa de cachaça, que ele gostava de tomar cachaça, guardou lá.
Aí eu falei, vamos pro treino, o treino da seleção, rapaz, a seleção vai ser campeão do mundo. Aí o Roberto Silva falou, não, Brajola, você grava lá pra mim, depois você me passa as gravações aqui e tal. Geraldo Blota, irmão do Blota Júnior, que foi o maior apresentador de televisão que o Brasil já teve, né? Sem dúvida nenhuma. Aí o Roberto Silva falou, eu vou ficar dormindo hoje. Aí eu e o Geraldo Blota fomos, Geraldo inocentemente. Quando acabou o treino, que nós voltamos pro hotel na hora do almoço, Brajola estava roncando. Falei, o Roberto Silva chamava ele de Brajola. O Roberto Silva está dormindo até agora. Falei, e o Geraldo Blota era temperamental, ele era nervoso. Aí eu falei, Geraldo, senta aí. O que é que foi, Jorge? Falei, você não está notando que o Roberto Silva tá roncando pra caramba? Eu entrei no quarto e saí, falei, você não sentiu bafo? Bafo do quê? Falei, da tua cachaça, rapaz. Ele não foi treinar porque quando ele soube que o seu irmão mandou a garrafa de cachaça, uma garrafa pequena, que você guardou ali, ele não foi, ele bebeu toda a tua cachaça. Aí o Geraldo Blota ficou doido. Eu vou matar esse desgraçado. Foi lá, chacoalhou o Roberto. O Roberto, seu canto foi o Brajola. Que foi a minha cachaça boa, Geraldo. E eu para tirar o Geraldo Blota do quarto. Aí veio o cara lá do hotel, eu falei, não, vamos sair, pô, mas ele ficou doido. Ô China, a China FM, com o narrador, Pedro Luiz, teria qual comentarista, quais repórteres? Falta escalar o time aí. Ah, bom, eu escolheria, desculpa, o Pedro Luiz, o Mário Moraes. Comentarista. E dois repórteres, eu levaria o Edel Rodrigues, que foi um repórter espetacular da Bandeirantes. Levaria o Silvio Luiz, que eu convivia com eles como repórteres, né? Eles eram repórteres, Silvio Luiz. Agora, um repórter que eu gostava muito, que depois virou apresentador, foi presidente até do sindicato, foi o Luiz Aguiar. O Luiz Aguiar era muito bom repórter, perguntava como gente grande, né? Depois, eu passei quando o Silvio, o Edel virou juiz de futebol, o Silvio Luiz foi para a televisão, narrar. Aí veio a safra nova, né? Onde eu me incluía, eu, Otávio Pimentel, fiz dupla com o Pimentel há muito tempo, Otávio Pimentel, o Caboclão, já morreu. De Piracicaba, né? Hã? Ele era de Piracicaba. Pimentel? Não, Pimentel era de São Paulo. João Otávio Pimentel Feijó, ele era daqui de São Paulo. Aí nós trabalhamos juntos, me ensinou muita coisa, me orientou, falou, Juarez, é por aqui e tal. Aí vieram todos os outros, Roberto Silva, né? E depois veio essa safra nova de repórteres aí, bons repórteres. Hoje você falou do Éder, né? Você falou do Zé Silvério hoje. Hoje, comentarista da galera do rádio e repórter. Você gosta, assim? Você acha que faz um bom trabalho? Hoje no rádio eu gosto, porque eu trabalhei na Transamérica, né? E lá eu convivi com bons repórteres, né? Os repórteres da Transamérica são todos muito bons, né? O menino que cobre o São Paulo, Ivan Drago, muito bom. Bobaquian, que cobre o Palmeiras, são todos muito bem informados, né? Eles sabem o que acontece, porque eles vão ao clube. E o Éder tem uma coisa, ele manda os repórteres para as transmissões internacionais, né? Você vê na Copa do Mundo, quanto eles levou para Moscou, ele prestigia os repórteres. Então, Ivan Drago pintou muito bem como repórter. Que bom. O Garrafa foi um grande repórter, que hoje trabalha conosco. Na Globo. O Garrafa foi um grande repórter, né? O Roberto Carmona. Carmona é incrível. Carmona, nós fizemos dupla na Rádio Globo, né? Então o Roberto Carmona conseguiu. O Carmona é engraçado. Na Argentina, aquela ditadura tremenda que tinha na Argentina, o presidente tomava conta lá, era um terror. Isso na Copa de 78? Na Copa de 78. Tá. Presidente da Argentina. Se eu falar groselha, ele briga comigo. Vou falar aqui, Raul Alfonsin? Não. Não, Alfonsin nem se não. Me ajuda aí, produção. Era ele, o Roberto Carmona. Cadê o Carmona? Pô, o presidente está aí, mas quem é que chegava perto do presidente? Com a segurança que o presidente, com a ditadura, nego preso nos navios lá, tudo. E
A Copa foi arrumada para a Argentina, Sim, né? O sim. jogo contra o Peru e tal. Como era o nome do presidente? O Rogério vai achar para nós. Aí, cadê o Carmona? Procuramos o Carmona do lado do presidente. Conseguiu chegar do lado do presidente. Os olhos de Rafael Videla. Muito obrigado, professor. Rafael Videla. Não, eu vejo de cabeça. Obrigado. Rafael Videla. Aí o Carmona perto dele. Roberto Carmona, estou aqui ao lado do presidente Rafael Videla. E o que ia perguntar? Não tinha o que perguntar. Você não tem que tomar cuidado com a pergunta, o né? impacto foi tão grande aí o Carmona, não, Carmona, faz uma saudação só dele, Carmona, uma saudação. Aí o Vilela fez a saudação. E vaza dali que o negócio não. Já vaza logo foi dali, fácil. né? Existia o microfone, porque uma diferença muito grande que existia é que existia um microfone volante, sem fio. Então você andava o campo inteiro. As gatas falavam com o microfone na mão. Agora hoje tem que puxar fio e toma tranco no fio, nego pisa no fio. Isso aí o rádio evoluiu. Né? Hoje eu não tenho ido a campo, não sei. Mas eu não vejo. Hoje você nem entra no campo mais. Então não entra no campo. Cada um olhava o Silvio Luiz, o Edson tudo Rodrigues, sem fio, o Carmona como volante, eu contra o volante, cada um. Você pegava, o jogador estava batendo bola lá no gol do fundo e tal. Entendeu? E aí, por exemplo, teve um jogo no Maracanã, o Edson Rodrigues estava, Corinthians e Flamengo, você vai torcer para quem? O cara falou, eu vou torcer para o Flamengo. E o senhor acha que vai ser quanto? Eu acho que vai ser um bom jogo, tal. Aí o Edson falou, muito bem, o senhor tem uma voz bonita, o senhor podia ser locutor, como é o nome do senhor? Ele falou, era o maior locutor do Rio de Janeiro. Tava ali. O maior locutor comercial do Rio de Janeiro. Que gato, hein? Aí o Edson falou, então tá certo, então senhor. Aí o cara deu risada. Ó, semana que vem nós vamos voltar com o Fala China. É bom convidar a galera, Juarez Soares, que dia 19 de maio vai ser o domingo da Virada Cultural em São Paulo. Nós estaremos no Sesc Avenida Paulista, a partir das 3 horas. O senhor vai estar ao lado de um ex-colega de Câmara, que jogou um pouquinho, Birubiru e Juarez Soares. São os dois fantásticos. Vocês foram vereadores e a gente vai estar num evento do Sesc na Virada Cultural que vai falar do futebol nos anos 80. Então vai ter mais, o que não vai faltar vai ser resenha lá. Nossa Senhora, vai ser... Eu preciso procurar os meus alfarrábios lá para me lembrar de quem estava em 80, né? Nós vamos transmitir o jogo ainda do Corinthians com o São Paulo na final do Paulista de 82, acho que 82, 83, não me lembro agora. E o Birubiru estava em campo e o Corinthians foi campeão paulista. O primeiro jogo que eu fui escalado na difusora, só para lembrar, o Camargo falou, você vai lá no campo do Corinthians, no Parque São Jorge, Corinthians e Comercial de Ribeirão Preto. Eu era tão desligado que eu falei, mas como é que eu vou chegar? Eu não tinha carro, não tinha nada, como é que eu vou chegar no Parque São Jorge? Nunca fui lá. Aí peguei uns 10 ônibus para chegar lá. Cheguei lá, faltava 10 minutos para abertura. O Camargo falou, você tá louco? Como é que você chega agora? Eu falei, mas como é que eu vim aqui? Eu não sei. Eu não sabia que tinha perua, não me falaram. Você tem que ir na emissora, pegar a perua para vir pro campo e tal. Aí o Haroldo Fernandes falou assim, estava ele que fazia a abertura. E agora vamos ao microfone, vamos estreando, Juarez Soares, novo repórter da difusora e tal. Alô, Juarez, tá bom, tá tudo bem? Falei, tá tudo bem, Haroldo, estou aqui no gramado. Hoje, aliás, vai estrear um menino que veio da base do juvenil, naquela época falava juvenil, do juvenil do Corinthians, que é o Eduardo, o back central. Falei, Eduardo, você está estreando hoje, você está vindo da juvenil? Ele falou, eu estou estreando hoje, rapaz. Ele, moleque, falei, você está nervoso? Ele falou, estou um pouco nervoso. Falei, você calcula e eu então que estou estreando hoje na difusora. Ele falou, nós estamos estreando. Então vai dar tudo certo, tal. Quanto foi o jogo, você lembra? Hã? Quanto foi isso? O Corinthians de Comercial. O Comercial de Ribeirão Preto de Corinthians. Que alegria dupla, né? Estrear, fazer um jogo. Agora, depois, estão fazendo um documentário aí da minha vida. Tá? Ah, é? Aí eu fui procurar o Eduardo. E ele hoje é vendedor de apartamentos e tal.
E eu peguei e falei, Eduardo, você lembra? Ele falou, poxa, sempre que eu vejo você falando, eu lembro daquela estreia nossa. Que ano foi isso? Ah, isso foi agosto de 61. Rapaz. E você sabe que o Eduardo falou, eu me lembro direitinho. Falei, isso aí fez com que eu acho que eu fosse contratado pela difusora, porque na segunda-feira, na reunião de pauta, falou, pô, aí antes eu chegava, ficava assim, vai, mais ou menos assim, e os caras falaram, você viu o Juarez perguntando pro Eduardo que ele estava nervoso e tal, assim, repórter assim que nós precisamos de gente descontraída e tal. É, que beleza, China. Ó, e outra coisa, hein? Ah. Nós vamos estar, presta atenção, galera, ó, Silvio Luiz, Juarez Soares, Roberto Carmona, Reinaldo Costa, Regiane Ritter. Nós estamos reunindo essa galera aí para um evento. De minuto de silêncio aí dá somando todos os minutos de silêncio que nós vamos estar num evento. Eu vou dar um spoiler. Você sabe o que é spoiler, China? Não tenho a mínima noção. Eu vou contar um pedacinho do que pode ser, não tudo. É um evento que vai fazer uma homenagem do Desafio ao Galo que voltou, que tem o Joseval Peixoto que vai estar nessa também, mas é um evento mais pra frente que você vai estar lá brilhantando também. Você vai perguntar pro Joseval Peixoto, porque na Copa do Mundo, posso contar? Pode? Na Copa do Mundo lá que tinha era dividido na Copa do México, e aí a gente ia, depois na hora de folga, falava, vamos lá falar com o Brasil, porque para ligar do telefone não dava. Então, um dia era os técnicos da Bandeirantes, no outro dia da Jovem Pan, no outro dia da Globo. A gente ligava o telefone e falava assim, você liga para mim, por favor, para tal telefone. E a gente falava, o pessoal saía um pouco de perto, né? Porque a gente, né, falava com a namorada e tal. Eu era solteiro e eu tinha uma namorada e ela me deu uma cachorrinha chamada Grécia, uma cachorrinha preta e branca. E quando eu saí daqui, a Grécia estava doente. Aí porque eu falava para ela, falei, e a Grécia, como é que tá? Ah, eu levei no veterinário, ela está tomando um antibiótico e tal. Falei, cuida bem dela e tal. E eu passei, e o Joseval naquela época, o Joseval era comunista. Aí eu ficava falando assim, e ele esperando a vez dele falar. Mas eu tinha 15 minutos, eu gastava meus 15 minutos falando da cachorra, falando não sei o que. Quando acabava, nós ia pro hotel, ele falava assim, eu não acredito que as emissoras pagam uma fortuna por um satélite, você ficar perguntando se a sua cachorra sarou, nós estamos na Copa do Mundo. Você aproveitava o satélite para fazer a pergunta. China, semana que vem, Fala China, o assunto é livre, você fala. Perguntaram muito de futebol. Manda um abraço pro Ricardo Vilaça, que te mandou um abraço. E pro Antônio Madaloso, lá do interior de São Paulo. Ah, tá bom. Eu pedi uns nomes aqui, porque quando eu fiz o teste na difusora, eu irradiei São Cristóvão e Portuguesa, 15 minutos no campo do... E quando eu cheguei lá, deram aquele microfone grandão para falar, ia gravar 15 minutos, mas irradiando o jogo. Eu me lembro que o goleiro do São Cristóvão se chamava Pichal, fez cada defesa, e quando eu cheguei, os caras falaram, Juarez, vamos arrumar o técnico de som, arrumar o microfone, vai dar tudo certo, não fica nervoso. Mas eu olhei do lado, quem estava irradiando o jogo na Record era o Raul Tabajara, e, pô, irradiando o jogo, e eu ouvia eles, né, porque era a Record que fazia todos os jogos. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, eu estou perto desses caras aqui, o que eu estou fazendo aqui? Foi irradiar o jogo. Falou Paulo Planê Buarque, nossa, cada nome, os nomes do... Você não acreditava, né? Aí eu falei, eu não vou nem falar muito alto aqui, porque senão eu vou atrapalhar eles, tá? Aí o tempo passou e deu no que deu. Tá vendo quantos anos de jornalismo? 57 vou fazer. Com a graça de Deus. China, obrigado. Tá. Até a semana que vem com Fala China, China no campo. Aquele abraço, galera.